Olá, minhas amigas, meus amigos, mais um momento com o Livro dos Espíritos, que possamos cultivar a paz do Mestre Jesus em nossos corações. Estamos vendo questões do livro segundo, intitulado Mundo Espírita, o Mundo dos Espíritos, e hoje vamos ver as questões do subtítulo Mundo Normal Primitivo. E aí vamos para a questão 84. Na questão 84, Allan Kardec indaga aos espíritos: os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos? Os espíritos respondem: sim, o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. Então, nessa questão, a gente percebe que os espíritos respondem que o mundo dos espíritos é um mundo à parte, ou seja, independente do nosso mundo material terreno. Então, é nesse sentido, né? Então, ele chama aqui de mundo espírita ou mundo das inteligências incorpóreas. Na questão 85, Kardec pergunta: na ordem das coisas, qual dos dois mundos, né, é o principal? O mundo dos espíritos ou o mundo corpóreo? E os espíritos respondem: o mundo espírita, ele pré-existe e sobrevive a tudo. Então, o que na pergunta, né, a pergunta que Kardec faz, vejam aí, qual é o mundo principal, qual é o mundo primeiro, qual é o mundo original, não é? Principal. Aí os espíritos vão dizer: o mundo espírita, o mundo espiritual, não é? Porque ele pré-existe, ele pré-existe as coisas, né, as coisas materiais, e sobrevive a tudo. Portanto, essa transformação, essa mudança contínua, que nós chamamos, inclusive, de morte, né, de destruição, isso é o mundo material, é a matéria, né? E não o espírito. É evidente que o processo de evolução espiritual está sempre acontecendo, né, do ponto de vista moral. Na questão 86, Kardec indaga, aprofundando a questão. Ele pergunta: o mundo corpóreo poderia deixar de existir ou não ter jamais existido sem alterar a essência do mundo espírita? Ou seja, o mundo corpóreo ele pode deixar de existir e o mundo espírita continuará existindo, né? O mundo espírita já existia antes do mundo corpóreo material? Os espíritos respondem: sim. Eles são independentes, né? No entanto, sua correlação é incessante, porque reagem incessantemente um sobre o outro. Então, nessa questão, o que fica claro? Que o mundo espiritual
o mundo espírita, ele existe independente do mundo da realidade corpórea. Essa realidade corpórea, ela pode deixar de existir ou nunca ter existido. E o mundo espírita, a realidade espiritual, continuará existindo. São realidades distintas. São mundos independentes. Não é? Mas aqui ele coloca que há uma correlação entre eles. Não é? Ou seja, nós sabemos perfeitamente que os espíritos, eles interferem na matéria, interferem na realidade, na nossa realidade material corpórea. Né? Portanto, há uma inter-relação entre esses mundos. E na questão 87, Kardec vai indagar os espíritos. Os espíritos ocupam uma região determinada e circunscrita no espaço? Resposta dos espíritos. Os espíritos estão por toda parte. Os espíritos estão por toda a parte. Povoam infinitamente os espaços infinitos. Estão sempre ao vosso lado, ao nosso lado, observando e agindo sobre vós sem o perceberdes. Que está dizendo aqui que os espíritos eles estão agindo sobre nós e nós não percebemos. Ou pelo menos não percebemos dentro da normalidade. Porque os espíritos, continua a resposta, são uma das forças da natureza e instrumentos de que Deus se serve para a realização dos seus desígnios providenciais. Mas nem todos vão a toda parte, pois há regiões interditadas aos espíritos menos adiantados. Então, nessa questão 87, Kardec, ele vai perguntar se os espíritos eles estão num mundo determinado, numa realidade geograficamente circunscrita. E os espíritos vão dizer que não. Os espíritos estão por toda parte, povoando os espaços infinitos. Eles estão ao nosso lado, observando, agindo, sem que nós os percebamos. E aqui ele diz, porque os espíritos, eles são uma das forças fundamentais da natureza e instrumento de que Deus se serve para a realização dos seus desígnios providenciais. Aí no finalzinho da resposta, eles vão dizer o seguinte, mas nem todos vão a todas as partes, do universo. Porque esse deslocamento aqui depende da condição, da evolução de cada um, de cada espírito. O que a gente percebe aqui pela resposta é que os espíritos superiores, os espíritos superiores, os espíritos, eu diria, avançados, adiantados, usando aqui o termo da resposta, conforme essa tradução, eles vão a todas as partes. Mas os espíritos menos adiantados, os espíritos, eu diria, inferiores, eles não vão a todas as partes. Eles vão até
onde a sua condição evolutiva, a sua condição moral permite. É isso. Até o próximo vídeo.